Bom dia a todos e a todas. Com muito carinho, quero acolher os nossos deputados Elson Gasparini, deputado Marco Aurélio de Souza, Dom Tarcísio, bispo auxiliar de São Paulo, secretário regional da CNBB Sul, aqui representando o senhor cardeal, arcebispo Dom Odilo, Dr. Nelson Arnes, coordenador adjunto nacional e coordenador internacional da Pastoral da Criança, José de Anchieta Ribeiro dos Santos, coordenador estadual da Pastoral da Criança. Agradeço a presença dos senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos. Eu os convido a todos os presentes, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda tenente músico da PM Davi Serino da Cruz, da primeira sessão do Corpo Musical. Muito obrigado, inicialmente, já agradeço. Agradecemos mais uma vez a banda, obrigado pela presença de vocês em nosso meio, muito obrigado por esse momento, por nos presentear neste momento. Gostaria também de anunciar a presença de Elíria de Miranda e Maria Lúcia Brasil, representando a paróquia de São Bento do Murumbi, e também o capitão da PM, Antônio Carlos Luz Magalhães, representando o coronel da PM, Benedito Roberto Meira, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a esta sessão solene, em que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por minha iniciativa, homenageia os 30 anos de atuação da Pastoral da Criança no Brasil. A Pastoral da Criança está presente em todos os estados do Brasil e em 35.544 comunidades organizadas de 3.809 municípios. Em 2012, foram acompanhadas 70.262 gestantes e 1.297.517 crianças pobres menores de 6 anos de idade. Do total de 202,70 mil voluntários, 110.228 são líderes comunitários, pessoas simples, em sua grande maioria mulheres, 92% desses líderes mulheres, que vivem nas próprias comunidades onde atuam. Além dos líderes, das líderes,
91.851 pessoas foram as equipes de apoio, capacitação e coordenação. Na verdade, se trata de um exército em favor da vida. No estado de São Paulo, onde a Pastoral da Criança já atua em 403 municípios, cerca de 150 mil crianças e 8 mil gestantes são acompanhadas por 15 mil líderes e 12 mil apoios. Outras cerca de 980 mil crianças pobres, no entanto, ainda necessitam de atendimento. Veja, senhores, a importância deste trabalho. Gostaria de, inicialmente, passar a palavra, para que faça uso da palavra, o deputado Marco Aurélio de Souza, que está aqui representando com seu filhinho aqui, né, a Pastoral da Criança, para fazer uso da palavra. Obrigado, deputado, pela sua presença. Fique à vontade. Aqui, fala aqui, onde você achar melhor. Deputado Marco Aurélio de Souza é um deputado da região do Vale do Paraíba, natural lá de Jacareí, foi prefeito de Jacareí por 8 anos e bastante ligado à comunidade católica lá da região do Vale do Paraíba. Senhor presidente, deputado Padre Afonso, quero cumprimentar também os demais membros da mesa, nosso bispo Dom Tarcísio, nosso amigo Anchieta, coordenador estadual, todos aqui presentes, cumprimentar todos que nos acompanham pela internet e aqueles que também irão ou estão assistindo este vídeo pela TV Alesp. Eu fiz questão de estar presente aqui nesta sessão de homenagem aos 30 anos da Pastoral da Criança, a convite do Padre Afonso, pela questão da relevância do trabalho da pastoral no Brasil. Eu quero parabenizar o Padre Afonso pela iniciativa de fazer esta sessão, porque ela, além de homenagear a Pastoral da Criança, fazendo uma sessão como esta, acaba sendo registrado nesta Casa Legislativa, oficialmente, o trabalho da Pastoral da Criança, que eu acho que é de suma importância. Além do registro, fica também acessível depois a todos, os vídeos que aqui são produzidos, a comunicação, ela é totalmente registrada nesta casa, portanto, como as casas legislativas do Brasil acabam sendo uma fonte de história, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também é uma fonte de história para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Portanto, a ausência da Pastoral da Criança nessa história nossa é uma lacuna que hoje, com esta sessão, o Padre Afonso muito bem está sabendo preenchê-la. Eu queria dar uma mensagem pensando no seguinte trecho do Evangelho. Tem Lucas, se eu não me engano, quando Jesus chega na sua comunidade, ele lê um trecho e dizendo, ele faz referência a um trecho do Antigo Testamento, de Isaías, e diz que a boa nova é pregada aos pobres. A boa nova é levada aos que estão cativos, aos que estão presos, aos que estão necessitados. Portanto, e Jesus fala, hoje esse texto da Escritura se cumpriu. Então, Jesus ali ele fala o seguinte, que com a vinda dele, com a presença dele, com a ação dele, a boa nova é levada às pessoas que mais precisam. E, se é boa nova, como eu estava escutando numa aula um dia desses, se é boa nova, se é uma boa notícia, evidentemente que quem recebe a boa notícia fica feliz. Então, Jesus, na verdade, é a palavra de Deus que vem trazer alegria e felicidade aos pobres, aos que necessitam, aos excluídos, aos vulneráveis. A ação de Jesus continua através das pessoas, e as pessoas se organizam através de pastorais. E aí, eu queria deixar registrado, Padre Afonso, que se tem uma pastoral que leva a boa nova aos que mais precisam, é a Pastoral da Criança, sem exclusão de outras, mas evidentemente que a gente tem que reconhecer como a Pastoral da Criança leva a boa nova, sobretudo aos que mais precisam. E, na verdade, vai defendendo vida. Pessoas que não sei se conseguiriam continuar vivas se não fosse a ação da Pastoral da Criança.
a queda da mortalidade infantil no Brasil, a queda da mortalidade infantil nas cidades, municípios e comunidades onde a Pastoral da Criança atua, ela é totalmente reconhecida. Você consegue perceber a ação antes e depois da Pastoral da Criança. E também cumpre um outro trecho do Evangelho, quando Jesus fala que o que a mão esquerda faz, a que a direita não fique sabendo. Essa pastoral é a pastoral do anonimato. Por quê? Porque as crianças que sobreviveram graças à ação da pastoral, dificilmente com 18, 25, 30 anos de idade, vão encontrar alguém da pastoral e vão poder dizer, olha, graças ao trabalho de vocês, eu estou aqui hoje muito bem de vida. E também os membros da Pastoral da Criança dificilmente vão entrar nas ruas e vão poder falar, olha, aquele ali, ele está bem porque nós atuamos quando era criança. Portanto, é anonimato. O que a esquerda faz, a direita não fica sabendo. Trabalha, gera vida, combate a desnutrição, combate a mortalidade infantil e faz com que as pessoas tenham vida. Portanto, eu só tenho que agradecer, enquanto parlamentar, enquanto deputado, enquanto ex-prefeito Anchieta, agradecer todo o trabalho que vocês fizeram. Quando o Jacareí comemorou a queda da mortalidade infantil, eu pedi, mande um ofício à Pastoral da Criança, porque, não obstante as ações da Prefeitura Municipal, nós temos que reconhecer a ação invisível, muitas vezes, da Pastoral da Criança, mais perceptível pela comunidade. Parabéns a todos vocês. Dom Tarcísio, Anchieta, parabéns. Que Deus continue abençoando todos vocês. Que dê força aos voluntários, que, como foi dito aqui, são muitos, porém, ainda necessita de mais gente. Queira Deus que essa pastoral, que tem as bênçãos de Deus, que tem as mãos da nossa companheira Zilda Arnes, possa continuar fazendo história. E muitas pessoas tendo suas vidas preservadas, suas vidas desenvolvidas, graças ao trabalho de vocês. Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marco Aurélio, e obrigado duas vezes. Obrigado pela sua presença e pela oportunidade de você trazer o seu filhinho aqui, hoje, nesta manhã, né, a criança aqui bem representada nessa sessão solene da Pastoral da Criança. Deputado Elson Gasparini, gostaria de fazer uso da palavra. Fique à vontade, deputado. Deputado Elson Gasparini, é da lá, região do Rio Preto, Ribeirão Preto, né? Também uma pessoa bastante ligada à comunidade católica, foi prefeito lá de Ribeirão Preto. Então, sabe muito bem a necessidade de fazer esses trabalhos preventivos. Já está aprendendo. Presidente desta sessão solene, deputado Padre Afonso, integrantes da mesa, minhas senhoras e meus senhores. A Pastoral da Criança é de grande importância. Um país que não pensa nas suas crianças é um país que não pensa no seu futuro. Eu tenho a certeza, principalmente, pelo idealismo de todos aqueles que integram essa pastoral, que são motivados principalmente por valores espirituais de grande estilo, que façam isso, porque o Brasil, mais do que nunca, está precisando que os nossos olhos se voltem para as crianças. Parabéns à Igreja Católica pelo trabalho que desenvolve através das suas pastorais, mas principalmente pelo trabalho da Pastoral das Crianças. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Vou passar a palavra para o coordenador estadual da Pastoral da Criança, o senhor José de Anchieta Ribeiro dos Santos, com quem nós conversamos, inclusive, nesses dias, aí preparando esta sessão solene, e também ele
terminou agora de participar de um congresso nacional da Pastoral da Criança, celebrando esses 30 anos na cidade de Aparecida. Bom dia a todos, ao presidente desta casa, Padre Afonso Lobato, e aos demais deputados, o deputado Marco Aurélio, lá da minha região, da região de Jacareí. É com alegria também que saúdo a liderança da Pastoral da Criança aqui presente, da região de Santana, a Cida, coordenador da Arquidiocese de São Paulo, e o Josué, do Ipiranga. Dom Tarcísio Escaramuça, bispo da região episcopal da Sé. 30 anos de Pastoral da Criança e ser homenageada no estado de São Paulo é uma alegria e um reconhecimento ao trabalho que toda a nossa liderança faz aqui nesse estado há 30 anos. Estamos presentes em 403 municípios e hoje atendemos 130 mil crianças pobres do estado de São Paulo, que representa uma grande legião de crianças, mas que é apenas 12% das crianças pobres do estado. Temos ainda quase 90% a ser atingida. Segundo os dados do governo, a pobreza caiu no último censo, nos últimos anos. Mas no censo de 2000, comparando com 2010, a população de crianças pobres do estado de São Paulo aumentou 16%. Né? Então, na verdade, os dados são simplesmente estatísticos, né? E que os relatórios não mostram, e na realidade também não é o que mostra a realidade das nossas cidades menores. É interessante que em algumas regiões metropolitanas do estado de São Paulo, o número de pobres aumentou, em algumas regiões, quase 70% o número de pobres, como é o caso da região de Campo Limpo, Guarulhos, a região metropolitana do Vale do Paraíba, enfim, a região metropolitana de Campinas. Todas essas regiões aumentou mais de 30% o número de crianças pobres. E no estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, a região que hoje eu resido, a cidade mais rica da região, no último ano, aumentou 30% a mortalidade infantil. Né? Então, na verdade, o que falta, na verdade, são políticas públicas que chegam a toda a população. Não basta programas de incentivos e alguns tipos de políticas compensatórias, porque isso não resolve o problema a longo prazo. Simplesmente é situações pontuais e políticas. Então, mas no estado de São Paulo nós temos um grande desafio de continuar atingindo esse número que hoje chega no estado de São Paulo. Em 2000, o censo mostrava 980 mil crianças pobres e miseráveis de 0 a 6 anos. O censo de 2010 mostra que hoje nós somos 1.180.000 crianças pobres. Ou seja, aumentou quase 200 mil crianças pobres em 10 anos no estado de São Paulo. E para reverter essa situação é preciso que a sociedade civil, mas a sociedade também política e os líderes políticos olhem com maior causa o que de fato causa essa injustiça social. Né? E nós, na Pastoral da Criança, temos um grande objetivo de atingir 50% das crianças pobres. Porque nas regiões do estado, que a Pastoral da Criança hoje atende 30%, 40% das crianças pobres, o índice de violência cai, a mortalidade cai e a qualidade de vida melhora. Então, é um desafio para o Estado e para nós da sociedade civil. Então, fica aí lançado, no dia de hoje, que no dia, de acordo com o projeto do Padre Afonso, no dia 25 de agosto, será o dia estadual da Pastoral da Criança aqui no estado de São Paulo, dia do aniversário de nascimento da nossa fundadora, a doutora Zilda Arnes Neumann. Então, que esse dia seja marcado com um dia novo, um dia forte para recomeçar essa virada que nós temos que fazer. Se nós queremos uma sociedade mais justa e solidária, é importante que passe e ela chegue a todos. Obrigado, Padre Afonso, e obrigado à oportunidade e a toda a liderança do estado de São Paulo. Nós que agradecemos,
José de Anchieta, todo o trabalho, todo o seu empenho e dedicação pela pastoral da criança nesses anos todos. Nós acreditamos nesse trabalho silencioso, pois o próprio Evangelho fala do fermento, né? Do fermento colocado na massa que vai realmente produzir aí o seu efeito. São trabalhos simples, um trabalho humilde da pastoral, mas que tem uma relevância importante, muito importante. Nós gostaríamos que esse trabalho fosse reconhecido pelas várias instâncias do governo e que pudesse facilitar convênios com a pastoral da criança para agilizar tantos trabalhos que a pastoral da criança pode desenvolver e portanto, às vezes, tem a possibilidade dessa parceria com os governos dificultada porque falta um reconhecimento desse trabalho efetivo, produtivo, trabalho em prol da vida da pastoral da criança. Gostaria de passar agora a palavra ao Dr. Nelson Arnes, filho da doutora Zilda, fundadora da Pastoral da Criança, e hoje está como coordenador adjunto nacional e coordenador internacional da Pastoral da Criança. Bom dia a todos. É com grande alegria que a gente vem a essa casa. Eu estava lembrando hoje com a banda aqui, quando o tio Dom Paulo, né, foi nomeado o Sagrado Cardeal, perguntaram para a mãe dele, a avó Helena, qual foi a parte que ela mais gostou. E ela respondeu que foi a banda do Estado de São Paulo. Bom, a Pastoral da Criança, quando a gente fica pensando qual o seu papel hoje, 30 anos depois. Quer dizer, nasceu para combater a mortalidade infantil, a desnutrição, essas mazelas, mas a gente já não vê isso, graças a Deus, no nosso país. Mas os estudos progrediram, e o que a gente percebe? Por exemplo, hoje, quando a gente trabalha a questão da gestação, os laços de amor, onde a gestante que é visitada todo mês pela líder recebe a orientação sobre os primeiros 1000 dias. O que dizem esses primeiros 1000 dias? Pesquisas mostram que uma criança que nasceu com baixo peso, ela tem o dobro de chance de usar remédio para controlar a pressão alta quando ela for adulta. Medindo-se aqui, essa medidazinha simples da criança, que dá uma ideia aproximada do tamanho do fígado, você consegue prever o colesterol dessa criança quando ela completar 60 anos. Sabe-se que uma criança que tem dificuldade de crescimento dentro da barriga da mãe, ela vai ter menos células no coração, por isso tem mais infartos. Tem 3 vezes menos células no rim. Então, daí as dificuldades, o Brasil como campeão mundial de transplantes renais. Até a osteoporose. Por quê? Porque se tem dificuldade de crescer, precisa mudar o hormônio do crescimento, o cortisol, que são os hormônios que fixam o cálcio nos ossos. Nasce com menos músculos. Então, nos Estados Unidos está provado que uma criança que nasce com baixo peso tem 30% mais chance de ser um idoso frágil. Por quê? Não tem musculatura, tropeça, não consegue se estabilizar, cai, quebra o osso, vai para a cama, a osteoporose é a maior dificuldade desse osso se refazer, dificuldade circulatória, mais problema, pneumonia e tal. Então, o que acontece? Se a gente quer que os nossos idosos tenham saúde, precisamos cuidar desses primeiros 1000 dias. 270 dias de gestação, mais 365, ou seja, da concepção ao 2º ano de vida. Algumas questões são simples, de saúde pública. Você sabe, por exemplo, que a mãe que fuma, o que acontece? Como uma proteção, o cordão umbilical fecha, para não passar veneno para essa criança. Mas não passa tanto veneno, mas não passa o alimento. E essa criança passa fome dentro da barriga da mãe. Passando fome, o que acontece? Uma mensagem vai para a criança que, poxa, o mundo lá fora está ruim. Minha mãe está passando fome. É a percepção. E esse é o que na medicina se chama hoje, transforma-se em um organismo poupador. É aquela criança que vai comer e o que ela come vai guardar.
Então, pesquisas, inclusive brasileiras, apontam: filho de mãe fumante é criança com tendência à obesidade. Mas o que acontece hoje, que a gente vê muito fortemente, as mulheres, algumas mulheres, para não engordar, para não dar estria, para não dar isso, aquilo, fazem a dieta durante a gestação, ensinam o seu filho a ter um organismo poupador, e a gente percebe nos shopping centers aquela mãe esbelta com uma criança obesa do lado. Então, diabetes. Se a criança passa necessidade, seja porque a mãe tem uma pressão alta, tem uma doença, uma infecção, porque a mãe, por opção, passa fome, né? O que acontece com esse processo? Bom, o cérebro precisa funcionar. Para sobrar açúcar para o cérebro, o que a natureza faz? Treina o resto do organismo a ser resistente à insulina. Não usar a insulina, porque já que não tem açúcar para todo o organismo, que sobe pelo menos para o cérebro. Então, essas crianças que a mãe passa fome, por doença ou por vontade, têm um nível de açúcar mais elevado, uma resistência à insulina, que vem a ser o diabetes tipo 2, diabetes do adulto, né? E esses níveis passam para o resto da vida. Ou seja, também o diabetes, a prevenção começa no ventre materno. Continua com o aleitamento materno. Estudos também de crianças que usaram o leite materno, receberam o leite materno, o leite de lata. Ao fazer uma bateria enorme de testes na Inglaterra, por exemplo, no Instituto da Criança, se percebeu que criança que mamou no peito, aos 14 anos, já tinha menos diabetes, hipertensão e obesidade. Imagine quando essa pesquisa for progredindo ao longo do tempo, o quanto vai aparecer na vida adulta. Então, a prevenção, se a gente quer prevenir diabetes, hipertensão, obesidade, problemas de fígado, colesterol, renais, osteoporose, tantas outras doenças, precisamos cuidar bem da nossa gestante. Isso a Pastoral da Criança faz. Mas, para fazer isso, a gente costuma dizer, repetir Santo Agostinho, diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então, não basta os laços de amor, é preciso ter conhecimento. Para ter conhecimento, a gente precisa criar uma rede. E essa rede para quê? Para que essa informação que vem das universidades, que vem da Organização Mundial de Saúde, chegue de fato a quem mais precisa. Então, nós temos aqui em São Paulo mais de 20 mil voluntários que fazem essa informação chegar a cada mãe que precisa, ao estado que tem o maior número absoluto de crianças pobres no país. O Anchieta falou aqui, né? 1.133.338 crianças pobres, segundo o último censo. 1.333.000 crianças que podem ser diabéticos, podem ter todas essas doenças no futuro e que podem ser prevenidas. Mas eu aproveito esse momento de festa aqui na casa para pedir ajuda dessa Assembleia, desta Casa do Povo. Por quê? Porque para fazer esse conhecimento chegar lá, a gente também precisa de recursos. Hoje, para cada real que a gente tem de fonte pública, só em voluntariado, a Pastoral da Criança coloca R$ 3,18. O que significa, aqui no estado de São Paulo, que os voluntários contribuem com 14 milhões de reais em trabalho voluntário a cada ano. Dentro do orçamento da Pastoral da Criança, nesse estado aqui, no ano passado, nós aplicamos R$ 1.300.000. Mas não conseguimos recurso desse estado aqui, não. Eu me sinto constrangido, tirar do resto do Brasil para colocar em São Paulo. Daí a gente fica pensando, o que se passa? Eu gastei, tenho 25.580 notas aqui, mas não consigo chegar na nota fiscal paulista. Por quê? Porque não tenho sede em São Paulo. Trabalho em 400 municípios, mas não tenho sede, não posso receber. Falei, bom, então vamos fundar uma filial. A gente fez a filial, toda a burocracia, transcrição de todas as atas lá de Curitiba, 30 anos de fundação, só em cartório foram R$ 3.400 de selinho, para autenticar as notas, porque não podia ser a última. Chega aqui, não é aprovado, porque a matriz precisa estar no estado de São Paulo, o que não está escrito em canto nenhum.
Já conversamos com o secretário Garcia, com o Giovanni, com o Leandro Pampado, da Fazenda, e essa situação não se resolve, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente pede ajuda para essa casa, que é a Casa do Povo, para investir também na prevenção. A mãe, a doutora Zilda, quando começou a pastoral da criança, o modelo era só hospital e ambulatório. Quando eu me formei médico, no último ano de medicina, no Hospital de Clínicas de Curitiba, eram 14 vagas na UTI. O doutor Israel Cato baixou uma norma e disse assim, olha, só 10 no máximo para criança desidratada. Porque isso aqui é um hospital escola, vocês precisam aprender outra coisa. 80% dos leitos infantis eram para criança com diarreia. Quantas crianças estão morrendo por diarreia? Quantas crianças são internadas hoje? Nenhuma, porque a mãe aprendeu a fazer o soro caseiro. Quantas crianças vão precisar ser adultos com essas doenças se a mãe sabe que ela precisa se alimentar bem? Se ela tem, por exemplo, no pré-natal, infecção urinária. Infecção urinária, a mãe gasta energia combatendo a doença, a criança nasce com um peso mais baixo. Está ok. Então, eu trato a infecção, melhora o peso ao nascer. Agora, tem a outra pergunta. Quando eu estou tratando essa infecção? Por quê? Porque o costume, em muitos lugares, a gestante vai para a consulta pré-natal, pede os exames, volta para casa, dali 2 meses vem a segunda consulta, né, no segundo trimestre. Tem infecção, vamos tratar. Melhora o peso ao nascer, só que o mecanismo que desencadeia a prematuridade já se desencadeou. Mãe com infecção urinária tem um risco muito maior da criança nascer antes do tempo, de ser prematura. A idade em que as mulheres têm filhos. Pesquisas no sul do Brasil mostram que há 20 anos atrás nós tínhamos 7% de prematuridade. Hoje são 19%. Veja que implicância isso tem no sistema de saúde, no número de UTIs e nas dificuldades futuras para a vida. Um outro dado muito poderoso, o Ministério da Saúde fala, criança nascida 2 semanas antes do tempo tem 120 vezes mais chance de ter problema respiratório agudo. 120 vezes mais. No pequeno município onde eu moro, ao lado de Curitiba, por exemplo, se eu precisasse de 2 vagas na UTI, se essas crianças nascem 2 semanas antes do tempo, eu precisaria de quantas? 240 vagas na UTI. E uma parte desse nascimento prematuro causado por médico. Cesárea antes do tempo. Nem começam a desencadear o trabalho do parto. Quer dizer, qualquer cesariana marcada com menos de 2 semanas de antecedência, erro, incompetência médica ou ganância. Por quê? Porque uma criança de bom peso vai precisar do UTI porque o seu pulmão não está maduro. Não estando maduro, precisa de mais oxigênio para preservar o cérebro, mais oxigênio pode queimar a retina, essa criança ter problemas visuais. E assim uma série de fatores são desencadeados por problema médico, por problema de financiamento e por problema também da própria mãe que não percebe a dificuldade ou uma data bonita, vamos nascer no dia 12 de 2012. Graças a Deus, esse ano não tem 13 de 2013, né? Mas, porque a matrícula na escola vai ocorrer, se ela nascer até tal data, ela vai 1 ano antes na escola. Daí queima o cérebro e repete 4 vezes o primário. Quer dizer, então, esse trabalho de conscientização, de mudança de mentalidade da comunidade médica, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, precisa ser feito para a gente preservar a saúde das nossas crianças hoje e também para o futuro. E é por isso que a Pastoral da Criança agradece os líderes comunitários que levam essa boa mensagem a cada família pobre do Estado de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos todo o seu trabalho, todo o empenho, e queremos sempre lembrar da importância desse trabalho. Enquanto o Dr. Nelson falava, eu me lembrava de um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: eu te agradeço, eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas dos pequenos, dos grandes, dos sábios, e as revelastes aos pequenos, aos simples. Então, nessa simplicidade, quanta coisa
né? Quanta revolução vai acontecendo, às vezes de maneira silenciosa. E conte, doutor Nelson, com apoio do deputado Marco Aurélio, deputado atuante desta casa, deputado Elcio Gasparini. Com certeza dá para que a gente possa ajudar, fazer com que este problema levantado pelo senhor, a gente encontre uma solução. Eu acho que é questão de vontade política e nós vamos buscar apoio para que isso se resolva. Queremos aqui também anunciar algumas justificativas de ausência: o vice-almirante Eliseu, a desembargadora Maria Doralice, desembargador Antônio Roque Cidadini, o secretário de Educação, doutor Herman, doutor Fernando Grela, secretário de Segurança Pública, doutor Rogério, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Carlos Andreu Ortiz, secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho, Rosemarie Correia, subsecretária de Assuntos Parlamentares, e o coronel Marco Aurélio, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, e do deputado Antônio Mentor e do padre José Bento de Paula, padre Bentinho. Nós agradecemos aí a gentileza das justificativas. Passamos, então, a palavra ao Dom Tarcísio. Dom Tarcísio, que participou ativamente da Jornada Mundial da Juventude, e todos nós pudemos experimentar a grandeza dessa jornada, a beleza dessa jornada, e não somente pela presença do Santo Padre, mas também pelo exemplo de cidadania e de alegria dada pelos jovens do mundo inteiro. Então, Dom Tarcísio, tenha a palavra. Excelentíssimo senhor deputado, padre Afonso Lobato, na sua pessoa, desejo também cumprimentar todos os outros deputados aqui presentes e essa Assembleia pela promoção dessa sessão, cujo valor já foi aqui ressaltado, a importância já foi ressaltada. Desejo saudar também as outras autoridades aqui presentes, autoridades militares, os membros participantes da Pastoral da Criança, os representantes aqui também da nossa arquidiocese e de outras partes, José de Anchieta, coordenador aqui no estado de São Paulo, que tem se dedicado realmente com muita fé, com muita disponibilidade e com muita competência na promoção, na animação, na coordenação da Pastoral da Criança aqui em nosso estado. Ele que também já se manifestou e falou aqui de um estado, né, tão rico, e esse escândalo de nós percebermos a presença ainda de tanta pobreza e tanta necessidade de atendimento de crianças, né, que continuam abandonadas. Ouvimos a palavra também do doutor Nelson, que eu diria assim, fala de berço, né, pela Pastoral da Criança, sempre nos recorda a fundadora da Pastoral da Criança, a doutora Zilda Arnes, essa pastoral que sempre foi assumida pela Igreja, é um orgulho da Igreja, um orgulho não no sentido assim triunfalista, mas porque a Igreja, ela sempre, fiel ao Evangelho, procura estar comprometida com a vida, e a defesa da vida das crianças, especialmente dos mais indefesos, é uma das partes mais delicadas dessa ação, dessa defesa da vida. Jesus que disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. A Pastoral da Criança tem sido, durante todos esses 30 anos, uma expressão, né, dessa ação da Igreja em defesa da vida, para vivenciar o Evangelho. É um testemunho muito forte para toda a sociedade, um testemunho muito rico da vida que brota do Evangelho de Jesus Cristo. Quantas crianças, quantas vidas que foram salvas, né? E hoje a Pastoral da Criança se estende a inúmeros outros países do mundo inteiro. Esse último congresso que aconteceu em Aparecida teve também participação e representação de muitos outros países de todo o mundo, que estão também implantando essa experiência tão qualificada e tão eficiente e eficaz, né, de atendimento às crianças e de defesa da vida.
As palavras que nós ouvimos aqui do José de Anchieta mostram também que essa pastoral ela é feita com um profundo conhecimento da realidade social na qual nós estamos vivendo. Ela é fundamentada realmente em bases científicas e de conhecimento social desta realidade. E as palavras do Dr. Nelson nos mostram assim a qualidade do tipo de trabalho que essa pastoral procura realizar. É claro, a fundadora foi a doutora Zilda Arnes, portanto, desde o início, teve esse conhecimento científico, esse conhecimento médico também, né, para uma atuação nesse sentido, mas nós vimos que também, depois de um primeiro momento, que eu diria assim, de uma pastoral, que se concentrou na questão da mortalidade infantil, e a solução tão simples e tão miraculosa do soro caseiro, né? Como que foi se expandindo e trazendo vida e contribuindo para que realmente no Brasil diminuísse a mortalidade infantil, hoje nós percebemos que há nuances científicos mais profundos e mais abrangentes, como esses que o Dr. Nelson acabou de nos apresentar, né? Com alguns exemplos, principalmente no sentido preventivo, de prevenir futuras doenças, de realmente prevenir e preparar, né? E no sentido também educativo. A pastoral da criança sempre, além do aspecto de assistência, de atendimento, sempre batalhou pelo aspecto formativo, pelo aspecto educacional. Portanto, a pastoral da criança é realmente uma iniciativa da Igreja que procura defender a vida e é de uma significatividade enorme para o Brasil, especialmente no seu trabalho social. Por isso, eu gostaria de reiterar aqui, como o Dr. Nelson ressaltou, né, a necessidade de um maior apoio também por parte do Estado, né? Nós temos encontrado aqui, também com essa sessão, uma abertura da Assembleia Legislativa, a quem nós também solicitamos, né, uma colaboração nesse sentido, junto ao governo estadual, para que se resolva esses problemas, não sei se são problemas técnicos ou legais, mas de alguma forma para poder fazer com que esse trabalho da pastoral da criança, tão importante, tão eficiente, encontre um respaldo e possa realmente se ampliar e chegar a todos os necessitados, como nós vimos o Estado de São Paulo, que poderia ter recursos já suficientes para ter resolvido esse problema, né? E se encontra em situação deficitária, poderíamos dizer assim, com relação até outros estados mais pobres. Bom, não vou me estender, porque eu gostaria apenas de ressaltar, né, nesses 30 anos de Pastoral da Criança, o nosso agradecimento, primeiramente, a Deus, que fez suscitar na igreja uma pessoa como a doutora Zilda Arnes, que intuiu e que criou essa pastoral, que foi assumida pela igreja e continua sendo apoiada como uma pastoral da igreja, e em todo o Brasil tem salvado tantas vidas e hoje também se estende por outras partes do mundo. Eu desejaria, nesse momento, dessa comemoração dos 30 anos, cumprimentar a todos os voluntários e a todos os agentes de pastoral da criança que durante esses 30 anos atuaram nesse país e que hoje continuam atuando nesse país, de modo especial aqui em nosso estado e particularmente aqui em nossa cidade de São Paulo. Há pouco conversava também com a Cida, e ela falava justamente de projetos que estão sendo encaminhados, por exemplo, com as comunidades indígenas que nós temos aqui na cidade de São Paulo, aqui no Pico do Jaraguá. São realidades assim próximas de nós e que muitas vezes nós não conhecemos profundamente e que são realidades assim, gritantes, exigindo presença, exigindo solução. Então, que Deus abençoe e continue abençoando a Pastoral da Criança, e que parabenizamos todos os inúmeros voluntários, tantas pessoas da nossa sociedade que realmente se prontificam para realizar esse trabalho da Pastoral da Criança. E, mais uma vez, parabenizo, então, através do padre Afonso Lobato, essa iniciativa da Assembleia Legislativa, que, de alguma forma,
é também um reconhecimento, mas também manifesta um compromisso, né, de levar adiante a pastoral da criança e ter esse reconhecimento por parte da sociedade paulista dessa iniciativa, dessa atuação aqui em nosso Estado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Dom Tarcísio, pela sua presença e por sua palavra. Eu, deputado Marco Aurélio, recentemente fomos fazer algumas visitas em CDPs, em presídios. E os 2 CDPs, Centro de Detenção Provisória, que nós visitamos, estava com 3 vezes mais a população que devia abrigar. Numa cela onde deveria ter 12, tinha 40. E a gente vai vendo que sempre é o problema de prevenção. Escutando o doutor Nelson, a gente percebe, e aí no mês de junho, na minha cidade, Taubaté, Dom Tarcísio, doutor Nelson, faleceram 83 pessoas no pronto-socorro. E, na sua grande maioria, pessoas já de uma certa idade, todas elas com problemas vasculares, com problema de diabetes, né? Pessoas com algum problema de osteoporose, enfim, pessoas que não conseguem depois o atendimento mais caro, que é um leito de UTI na ponta. Tão simples, né? Basta vontade. Talvez isso não dê lucro para laboratórios, não dê lucro, não gere uma economia, né? Enfim, como as pessoas de fato buscam. Portanto, nós aqui, o deputado Marco Aurélio e eu, o deputado Elcio que está aqui, nós vamos, de fato, buscar no governo um diálogo para que, de fato, possa se encontrar um caminho de fazer com que esse trabalho seja melhor reconhecido. Gostaria de entregar aqui para o doutor Nelson uma placa de reconhecimento. Esse aqui é um gesto muito simples, mas uma frase da doutora Zilda Arnes, sua mãe, diz o seguinte: não existe ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos que as crianças. Então, ao senhor doutor Nelson, pelo seu trabalho como médico, missionário leigo, e pela sua atuação como coordenador internacional da Pastoral da Criança, com espírito permanente de caridade e sentimento de amor pelas crianças e famílias mais necessitadas. É a nossa homenagem. Eu peço ao Dom Tarcísio que possa fazer esta entrega. Também fizemos uma placa para entregar para a coordenadora nacional, a irmã Vera. Eu vou deixar esta placa, então, com José de Anchieta, e peço ao deputado Marco Aurélio que possa entregar ao José de Anchieta para que ele faça chegar até as mãos da irmã Vera Lúcia este reconhecimento. Queremos entregar para o José de Anchieta uma placa com a lei estabelecendo o Dia Estadual da Pastoral da Criança. Lei número 15.024, de 22 de maio de 2013. Institui o Dia Estadual da Pastoral da Criança. O governador do Estado de São Paulo, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no Estado de São Paulo o Dia Estadual da Pastoral da Criança, a ser comemorado anualmente em 25 de agosto. Artigo 2º. O evento de que se trata esta lei passa a integrar o calendário oficial do Estado. Artigo 3º. O governo do Estado, em parceria com os movimentos sociais, poderá promover ampla divulgação e realização de atividades alusivas ao evento. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Bandeirantes, 22 de maio de 2013. Geraldo Alckmin, governador do Estado. Heloísa de Souza Arruda, secretária de Justiça e da Cidadania, Defesa da Cidadania. Cláudio Valverde Santos, secretário adjunto, hoje secretário, respondendo pela a Secretaria de Turismo, secretário de Turismo. E Edson Aparecido dos Santos, secretário-chefe da Casa Civil. Está aqui uma lei de iniciativa nossa, por entender esses relevantes serviços prestados, né, de uma maneira extremamente evangélica pelas lideranças da Pastoral da Criança e pela Igreja Católica. Nós entregamos, então, ao José de Anchieta esta lei com muito carinho e manifestando o empenho desta casa em ajudar a resolver estes problemas. Quero agradecer a presença de todos, membros da Pastoral da Criança que aqui estão. Quero agradecer os funcionários dessa casa pelo empenho, pela presença e pela ajuda, né, nesta sessão solene. Agradecer a banda musical da Polícia Militar, os deputados que estiveram presentes, deputado Marco Aurélio, deputado Elcio Gasparini. Agradecer a imprensa, que, embora a gente não tenha aqui um número grande de pessoas participando dessa sessão, segunda-feira, 10 horas da manhã, um dia que todo mundo está iniciando a semana, iniciando os trabalhos, mas essa sessão, ela transmitida pela TV, vai chegar aos 4 cantos de nosso Estado. Agradecer toda a imprensa aqui. Agradecer ao Dr. Nelson, ao José de Anchieta, agradecer ao Dom Tarcísio pela presença e agradecer, sobretudo, a Deus, que nos permitiu estarmos aqui presentes. Esgotado o objeto da presente sessão, agradeço a todas as autoridades, a todos os funcionários dessa casa e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.